Graça e paz, bom dia a todos. Estamos de volta aqui com mais uma live aqui no História da Música Cristã no Brasil. E hoje começamos um pouquinho atrasado aqui, esperando ali tudo ok com o Carlinhos Félix, né? Então já ele entra. Enquanto isso, agradeço aí se vocês me disserem se estão ouvindo bem o áudio, se a conexão tá bacana. Já o Carlinhos Félix vai entrar aqui na conversa com a gente. Temos esses dias aproveitado bastante esse período e a história, né, sendo contada. Então, lembrando aí, atrasou um pouquinho justamente por causa do Carlinhos Félix. Daqui a pouco ele entra aqui, ele teve um contratempo e aí atrasou um pouco. Mas aqui estamos, espero que vocês estejam gostando aí. Lembrando sempre que as lives estão sendo colocadas no canal da Música na Igreja, lá no Facebook, né? Então vamos começar aqui que ele chegou. Esperando aqui entrar. Do Recife, que bacana. Temos gente aí de vários lugares. Olá, bom dia! Deixa eu ver se meu cabelo tá bom aqui, né, para o nosso estado. Opa! Vim correndo do mercado. Tá uma loucura esse negócio desses mercados aí. Ei, Que a... eu tenho dito esses dias que eu estou aqui contando história com quem fez história. E para nós, né, para mim em especial, é uma alegria enorme. Que bom, que bom. Eu queria te dar uma dica, tá? Eu queria te dar uma dica. Se Diga. você tirar os comentários, desativar os comentários, aí não vai ficar mais dando esse lag que tá dando com você aí, tá? E se o pessoal também colaborar com a gente, não ficar colocando o coraçãozinho aqui do lado, vai ser Ok. melhor ainda. E tudo isso pesa a transmissão, entendeu? Estamos num dia aqui, estamos numa época, né, de lives no Instagram, anda pesando um Isso, pouco. Aí de vez em quando você entra lá no comentário para ver o que as pessoas estão escrevendo, aí depois você Jóia. desativa de novo, porque aí não dá lag, entendeu? Tranquilo, pois vamos lá. Prazer estar falando contigo. Prazer, É eu só continuar queria. colocando o coraçãozinho ali. Faz parte. Nesse horário acho que fica um pouco melhor. A tarde e noite está pesando mais. Mas, Carlinhos, eu queria começar perguntando para você, você que é uma referência na música cristã, como foi que começou a música na sua vida e o cenário quando você começou, suas referências na música cristã, como foi a tua entrada no ministério da música? Olha só, é um pouquinho diferente, né? Eu acho que o meu início, eu comecei a tocar violão muito cedo, né? Minha mãe, eu sou filho de uma mulher que Peraí. por parte dela e nem conheci parente por parte do meu pai. E meu pai era alcoólatra e minha mãe batalhava, fazia tudo para cuidar de mim. Me lembro que ela comprou o meu primeiro violão, a prestação, vendendo bolinho de aipim e pastel, né? Uau. Comprou no carnê. Me lembro que tinha um carnezinho que ela pagava e o violão era um violãozinho azulzinho. E então a gente começou assim na música, né? E depois eu tive que aprender a tocar cavaquinho porque eu fui tocar, minha mãe se converteu numa igreja que já tinha uma banda e o único instrumento que não tinha era o cavaquinho. Eu tinha que arrumar um instrumento para poder tocar. E então eu fui tocar cavaquinho na igreja para poder ter um lugar, um espaço na banda da igreja. E você sabe que o cara que toca violino e toca cavaquinho mal é o pior som que existe na face da terra. Não sei se você lembra de algum violino mal tocado, desafinado. É horrível. Sim, Um cavaquinho bastante. desafinado e mal tocado é uma praga, né? Então, as pessoas torciam para que eu não fosse à igreja, para que eu perdesse a hora do culto, para eu não estar lá atrapalhando ele. Mas aconteceu comigo o que aconteceu com José.
tudo que eles fizeram de mal comigo, Deus fez de bem. Então, com relação às referências, as minhas referências também foram sempre muito diferentes de tudo que as pessoas tinham aqui. Eu tinha um cara chamado André Crouch, que é um americano que a gente cantava muita música. No início existia muita música, muita versão, né? Que as pessoas cantavam. A começar dos Vencedores por Cristo, quando eles começaram, era muita versão que eles traziam, né? Porque tinha uma pessoa nos Vencedores que era uma pessoa que veio de fora. Jaime Kemp. O Jaime veio com muita coisa, né? Inclusive, encontrei até o Jaime esses dias aí no encontro de família. Eu fiz um louvor e ele pregou, foi muito legal. Então, as nossas referências, foi sempre o André Kraut. Eu tinha uma tia de consideração que ela trabalhava numa empresa aérea chamada SAS, né? Era uma Escandinávia. E ela trazia muita coisa, tudo que saía ela trazia para a gente. E ela mesmo traduzia as músicas para a gente. E a gente ficava horas e horas e dias ouvindo aquelas coisas que chegavam e tentando tirar. E foi quando a gente aprendeu a cantar Jesus Cristo mudou meu viver. É desse cara, né? E outras músicas mais que a gente canta hoje, que não sabe que é desse cara chamado André Kraut, que ele morreu há 3 anos atrás, lá nos Estados Unidos. E depois a gente veio conhecer Michael W. Smith, né? E aí o Michael W. Smith produzia todo mundo. Muita música para coral também, assim, para cantata, né? Muita coisa. Por exemplo, Perto Queres, tá? Michael W. Smith. E a gente já cantava essas coisas, a gente já ouvia essas coisas lá no início, sabe? Que as pessoas nunca pensaram em ouvir. Então foi o Gary Chapman, que era o esposo da Amy Grant. Sim. Né? Então a gente ouvia a Amy Grant, eu tinha todos os discos da Amy Grant que minha tia trazia, eu tinha tudo do marido dela, do Gary Chapman. A Amy Grant que lançou o Michael Smith, né? Ele tocava com ela. Não, foi ele que lançou a Amy Grant, né? A Amy Grant? Ele produzia também já naquela época? Produzia, ele sempre produziu os discos dela, todos os discos dela, junto com o marido dela, que era o Gary Chapman. Sim. Então, aí tinha um monte de gente, assim, boa, né? Até hoje eu tenho os CDs, né? Que era LP antes, aí depois eu consegui transformar tudo em CD. Se eu tivesse mais perto aqui, eu ia mostrar uma gaveta que eu tenho aqui, lotada, com mais de 1000 CDs dessa galera, que o pessoal hoje nem sabe o nome dessa galera, mas os caras fazem que hoje a gente faz aqui. Se você botar os CDs para tocar, é o som que a gente faz hoje, na qualidade, nos arranjos, nos instrumentos, né? Os caras usavam sons que hoje a galera, para pegar, né, tem os sons sampleados, né, os samples. E no tempo que eu ouvi, os caras faziam o som mesmo. Era 2, 3 tecladistas tocando e os caras fazendo os sons que hoje juntaram tudo e colocaram dentro de um computador e você só baixa o som. E esses sons vinha tudo nos teclados, vinha tudo nesses equipamentos que a gente ouvia, né? Som de guitarra, esses sons que os caras tiram aí, que esses efeitos, esses multi-efeitos que tem hoje. Pô, os caras tinham pedal pra caramba. Eu, quando conheci o Rebanhão, eu tinha todos os pedais da Boss, sabe? Tudo que vinha de oferta, todos os discos que a gente vendia. O que era da minha parte, sim, eu tirava uma parte para ajudar minha mãe, que eu sempre ajudei minha mãe e meu pai. E outra parte eu comprava de pedal, ia comprando os pedais tudo devagarinho. Minha tia trazia para nós, né? Então eu tinha todos os pedais da Boss, era um troço enorme que não cabia em case, né? Era um do lado do outro, tudo juntinho. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Aí os cabinhos para não dar ruído, né? Porque tem esse negócio. Hoje tu olha para um púlpito de uma igreja, o que você mais vê no chão é fio. Troço horrível, desorganizado, bagunçado, parece até um troço esquisito, né? Então a gente procurava fazer tudo organizadinho, porque a gente sabia que se botar um fio em cima do outro, roubava a frequência. Roubando frequência, você roubava o som. Aquele som puro, aquele som legal que vinha, né? Porque
Tava um cabo todo, então a gente tinha esses cuidados todos. Então nossa referência veio desse pessoal, nossa referência veio dessa turma toda aí, que a gente olhava tudo, a gente pegava as fitas VHS, né, com eles tocando, e a gente olhava tudo, olhava instrumento, olhava equipamento, Analisava. marca de teclado, marca de guitarra, marca de pedal, a gente parava assim, dava um. Não, para. A gente parava, ficava todo mundo na casa da minha tia lá, e ela perto da gente, quando ela voltava de viagem, ao invés de descansar, ela ficava traduzindo as coisas pra gente, explicando as coisas pra gente. Então, nossa referência foi essa, assim, de muita pesquisa, a vida inteira. Até hoje eu pesquiso, eu não tenho tanta paciência mais, porque tenho meus filhos, né, que sabem dessas coisas todas, mas a gente ainda guardou muita coisa que eles têm o conhecimento e a gente tem a experiência. Então, eles Muito bom. juntam uma coisa com a outra. Eu digo isso até para falar uma coisa para você, não sei se você vai perguntar, que a live que você faz é uma live de viagem. Eu não Isso. sei em que parte da época você está agora, depois de eu falar tanto aqui que nem um doido. Mas as pessoas criticam muito a galera dessa época, né? Assim, essa geração, os caras tocam música de 3 notas, os caras só querem botar esse pad que fica a vida inteira, o cara não faz acorde, fica lá a música inteira, eles não colocam muito acorde, as pessoas não sabem disso. Por que não se coloca muito acorde? É para aproveitar o pad que é direto. Se você colocar muito acorde, aí você tem que mudar o pad. Aí muda a questão da sonoridade. Então, por isso que eles usam 3 acordes só. Porque se você coloca 3 acordes e você coloca um acorde do pad, você consegue fechar aquela harmonia. Então, eles usam isso por causa disso. Não é porque eles não sabem tocar. Tem uns que realmente não sabem. Quando acabar o worship, eles vão se ferrar, vão ter que entrar na escola. Porque não é 3 notas. Sabe? O negócio é complicado, realmente. Não, porque é um momento que está passando, essa geração vai passar, vai vir uma outra coisa, e a gente não sabe o que vai vir. Né? Se voltar ao que era, os caras vão ter que entrar na escola. Porque todo mundo da minha época teve que estudar, fazer faculdade de música, entrar em conservatório. Eu mesmo fiz o curso inteiro no Instituto Vila Lobos, entendeu? Então a galera de hoje é 3 acordes, uma guitarra muito boa, um pedal cheio de efeito, né? Só pisa num pedal e o pedal Faz faz tudo. tudo. Né? Tem uns que você toca, né? Ele grava e você toca em cima da gravação. E agora com esse negócio de você tocar também com aquele negócio de VS, pô, tem uns caras que nem toca com o instrumento desligado e fica lá, ó. Eu conheço um monte Fazendo. de cantor famoso que está com o violão pendurado, mas não está saindo som nenhum. Ele só está Nada. batendo aqui, cantando aqui, ó, mas não tá tocando. Então, é legal, é a tecnologia do momento, dessa geração. Quem pode acompanhar a tecnologia, pô, muito legal, sabe? Mas quem não pode fica olhando e tentando fazer na mão, né? Entendi. Mas eu não critico, porque eu tenho uma tese. A minha tese foi que uma vez eu encontrei um velho numa fazenda na roça, porque eu toco nesses lugares aí em Cuiabá, eu entro para dentro de Cuiabá e vou lá para dentro do Mato Grosso cantando, sabe? As pessoas, não sei como as pessoas conhecem o meu trabalho nesses lugares. Eu fico feliz da vida quando eu chego lá, todo mundo cantando, sabe? Todas as músicas. Eu fico numa alegria, fico numa emoção tão grande. E isso é um combustível que eu recebo sempre para poder caminhar mais, para ficar mais tempo. São essas coisas. E numas idas minhas, eu conheci um senhor, um fazendeiro, que ele falou para mim que ele sempre usava para poder arar a terra dele lá, para cuidar das coisas dele, das plantações, para poder. Ele não tinha dinheiro para comprar uma máquina, que é aquela máquina que joga a semente, colhe com o outro lado e joga lá para a caçamba e faz aquele negócio. E tem umas máquinas assim que faz tudo. Fica só um cara lá dentro, daqui a pouco vai ser um robô. Né? E aí ele falou que não tinha dinheiro para isso. Então o que ele fazia? Ele usava 2 bois, um boi novo e um boi velho. O boi velho tinha o boi novo tinha força e o boi velho tinha experiência. E aí ele conseguia fazer tudo o que ele precisava fazer na fazenda dele e ele era bem sucedido. Então Unindo as duas. eu acho que a gente pode fazer assim, juntar com a galera nova e a gente pode trabalhar para o reino e ter um sucesso muito grande, o reino de Deus através das nossas forças. Claro, graças a Deus por isso.
E você colocou aí, né? Não sabe como o pessoal conhece no interior. Eu estou aqui na região de Teresina, a cidade que eu moro chama Timon, e ela é colada em Teresina, né? Estou aqui no interior do Maranhão, teoricamente, mas colado em É Teresina. Piauí ou Maranhão aí? A minha cidade é Maranhão, mas o pessoal de Teresina brinca, diz que aqui é um bairro de Teresina, né? Porque é Ah, muito perto. Então a gente tem mais um contexto de Piauí do que o Maranhão, né? E as músicas aqui, justamente pela história. Você falou aí das suas bases e já citou, né? Quando você conheceu o pessoal do Rebanhão. Então, assim, você já tocava numa banda antes? Como é que foi a tua entrada no Rebanhão? rapaz, eu toquei num monte de banda, rapaz, antes. Toquei numa banda, você acredita que eu tinha uma. Eu comecei tocando baixo, né? Mas eu toquei numa banda que também precisava tocar guitarra. E aí eu aprendi a tocar guitarra e eu tinha uma guitarra muito legal. E eles chegaram na minha casa, eles mandaram um recado para mim, né? Que a gente era da mesma igreja, dizendo que a gente ia tocar em São Paulo no final de semana. E eu senti claramente que eu não deveria ir. Uhum. Carlinhos, mas você não vai, cara, pô, você toca guitarra, você faz os solos, que não sei o quê. Cara, não vou, não sinto paz de ir, não sinto paz, não sinto no meu coração. Não, mas a gente tem que ir, que vai ser muito bom pra gente, que não sei o quê. Cara, eu conto isso, na verdade eu não conto muito isso para as pessoas, porque eu não sei como que as pessoas interpretam isso, sabe? E eu também não fico pensando muito, nem querendo interpretar, não. Eu sou grato a Deus só, né? E aí eu falei que não ia, e eles foram. Passaram na minha casa, pegaram a minha guitarra, levaram um outro guitarrista. E aí quando eles estavam na Via Dutra, passando numa curva, aí um ônibus da Cometa veio na curva, perdeu a direção e atropelou a Kombi que eles estavam indo para São Paulo. E os caras morreram, sabe? Uau. Então eu tenho essa experiência, né, dessa banda que a gente começou a tocar. E aí depois eu toquei numa outra banda, na Assembleia de Deus de São Cristóvão, que lá eu fui excluído 3 vezes, né? Porque eu tinha um cabelo em cima aqui da orelha, não podia, o cabelo tinha que ser cortado em cima da orelha. E a segunda vez, porque eu comprei um blazer para mim, trabalhei pra caramba, que nem um doido para comprar o blazer pro final do ano, todo alegre. E além de tocar na banda, eu tocava também na orquestra, tocava baixo na orquestra. Aí eu todo alegre, né, que eu ia estrear o meu blazer, né? E aí, quando eu cheguei na igreja, a igreja estava cheia, e subi na escadaria assim, da igreja. Aí eu dei aquela parada para todo mundo ver meu blazer, né? Aí só que as pessoas viram e o pastor também viu. Aí quando terminou o culto, ele falou assim: terça-feira eu quero conversar com você no culto de membro. Aí no culto de membro eu fui excluído porque o meu blazer estava lascado atrás e não podia. Né? Eles falavam que era pecado o blazer lascado atrás. Isso aí é início dos anos 80, fim dos anos 70, início dos anos 80, não é? É, mais ou menos foi nessa época que eu conheci o pessoal do Rebanhão, né? A gente foi na época que eu estava excluído, eu fui para a igreja presbiteriana de Copacabana e fiquei ajudando no louvor na presbiteriana de Copacabana e a gente acabou fazendo uma banda lá chamada Sinal Verde. Hum. Uma banda que a gente, além de tocar no culto, a gente tocava também em faculdade, universidades, né? Eram todos universitários, então a gente tocava nas universidades e tal, sempre quando podia, tocava no Bennett, que era uma faculdade presbiteriana, né? E a gente ia muito lá. E aí foi lá que eu conheci o Janires, que chegou lá com um monte de fio velho, umas malas com uns amplificador velho, uns violões velhos, tudo velho que ele tinha. E aí chamou a gente para fazer uma banda. Aí falou que o nome da banda era Rebanhão. A gente começou a rir, falou que nome feio, que não sei o que. Não tem nem coragem de falar que eu toco uma banda dessa. Tá? Rebanhão. Rebanhão, cara. E ele falou, mas foi essa direção que Deus me deu, e se vocês não quiserem, eu vou procurar outras pessoas. Eu falei, não, então nós vamos. E foi aí que a gente começou o Rebanhão. Eu já tocava nessa banda, Sinal Verde, né? Já era a terceira banda que eu toquei. E aí, no início, eu não tocava muito, não. Só fazia o som pro Rebanhão, né? Ficava na mesa de som. E o Janias, de vez Ah, em ok. quando, me chamava para me tocar. Me dava um violão, aí, Carlinhos, tá aí na mesa, vem aqui, vem cantar. Aí eu vinha e cantava. E aí, depois de uns meses, eu passei a fazer parte da banda. E fiquei lá 12 anos.
E agora a gente voltou, gravamos o nosso DVD de 35 anos, de Rebanhão. E aí eu faço as duas coisas. Tenho a minha carreira solo e tenho o Rebanhão que a gente toca. De vez em quando a gente tem tocado. Tem alguma música que você levou das suas outras bandas, ou da Sinal Verde, como você colocou, e gravou no Rebanhão? A maioria das músicas que eu gravei no primeiro disco nosso, eu já tinha feito, não sei se é uma música assim, eu não sei se eu ainda lembro tocar. Um dia eu subi num monte para ver se encontrava Deus. Desci muito triste, porque não encontrei, porque não procurei. Ele estava no monte e em todo lugar, perto de mim, dentro de mim. Ele não é difícil de achar, nós que dificultamos, seja qual for o seu modo de ser, porque ele te ama, te ama, te ama, te ama. Essa é uma das músicas que eu fazia, que eu cantava antes, né, que eu levei para o Rebanhão. Eu acho que a maioria das músicas que eu coloquei naquele disco Mais Doce que o Mel, que foi o primeiro disco do Rebanhão, onde a gente gravou o Baião e tal, né, eu já tinha feito, já tinha composto antes. Até eu participei nessa época eu participei de um festival na ACM, né, existia a ACM, que era a Associação Cristã dos Moços. E eu participei de um festival, eu toquei com os amigos meus, né? Cantei com eles, e entrei com 3 músicas. Aí as pessoas achavam que eu não ia ganhar, porque tinha aquele preconceito que a gente era muito pobre, né? Uhum. Eu morava numa favelinha aqui no Rio de Janeiro. Os caras não davam muito valor para mim, porque o pessoal da igreja presbiteriana, tudo uma condição legal, os caras mais ricos, né? O moleque tudo filhinho de papai e tal, Copacabana, né? E eu vi na favelinha, né, lá do Manguinho aqui, bem perto da onde a gente mora aqui. Hoje eu moro na Barra da Tijuca. E aí o pessoal não dava muito valor para mim, não. Eu entrei com 3 músicas, né, assim, mas ninguém deu valor para mim, ninguém. Nem eu. Tava acreditando. Porque ninguém falava nada, só falavam dos outros, tá? E das músicas que eu estava cantando também, participando com as outras pessoas. E acabou que eu tirei primeiro, segundo e terceiro lugar. Nossa, fez tudo. O primeiro lugar foi uma guitarra Fender, a primeira guitarra que eu tive na vida, uma Fender nova, zerada, que o pastor trouxe dos Estados Unidos. O segundo lugar foi um violão, um de George, de nylon, e o terceiro lugar foi um troféu. Aí no final todo mundo queria me ajudar a levar, eu falei, não me ajuda também não, vou levar tudo sozinho. Guitarra, o violão, o troféu, e saí andando assim sozinho. E fui embora para minha casa com tudo. Eram composições suas. As 3 músicas foram. Você gravou essas músicas depois? Eu tinha uma música que eu gravei na banda, né, no Sinal Verde, que a música era Sinal Verde, mesmo o nome dela. Sinal, né? Verde gravou? Você teve um disco do Sinal Verde? Gravamos um compacto. Compacto? Uau! Nós gravamos 2, um compacto simples e um compacto duplo. O simples era uma música de cada lado, o duplo era 2 de cada lado. Nossa, esses tempos, realmente. E o que eu tenho percebido, conversado aqui com o pessoal, conversei com o Daniel Souza, com o Manga, o João Alexandre. O início ele era muito missional, né? Era uma questão de usar a música para evangelizar, as letras. A questão técnica era muito diferente do que é hoje, até de equipamentos mesmo. Quando foi que você... Teve um momento assim que você olhou no Rebanhão e falou, nossa, a banda virou
tomou uma proporção diferente? Ou foi acontecendo e vocês nem se deram conta da história que estava acontecendo? Olha, assim, eu não sei, eu ouvi você falando aí que os meninos falaram, né, de que no início era muito missional e tal. Cara, vou te falar uma coisa, eu me lembro que a gente sempre foi missional e lembro que eu ainda sou missional, sabe? Eu, eu faço música para abençoar as pessoas, né? Eu faço música, eu não entro muito na métrica da música evangélica, eu entro na métrica da música, né? E eu faço uma música evangelística, né? Eu não tenho muito assim esse estilo assim da galera de hoje, que é aquele negócio que fica 40 minutos naquela música e tal. Aquele negócio, nada contra, mas eu não tenho esse. Eu não sei fazer isso. Não sei fazer esse tipo de música, não consigo fazer. E minha música é muito objetiva, ela aquilo que a gente aprendeu na escola, ela tem 4 minutos no máximo, porque se for mais de 4 minutos, o cara da rádio corta, né? Tá tocando e Sim, no final, no melhor da música que você vai fazer, o final da música, o cara entra. Boa tarde, vocês que estão nos ouvindo agora aí, não sei o quê, não sei o quê. A rádio, um patrocínio, não sei o quê. Entendeu? No melhor da música, o cara vai entrar com patrocínio. Então, o que, que eu aprendi? Eu aprendi que a música tem que ter no máximo 4 minutos, não pode estourar disso, que se estourar disso, você corre o risco de não ser uma música que vai tocar na rádio. E eu sempre quis fazer uma música que tocasse na rádio. Por quê? Senão eu ia fugir do meu objetivo, do meu propósito, que é fazer uma música evangelística, uma música que atingisse o coração das pessoas, que atingisse principalmente o coração das pessoas não cristãs, que eram fãs de uma boa música. Então eu sempre procurei, sempre estudei muito, fiquei perto de pessoas que, que, que poderiam acrescentar coisas para mim. Desde pequeno, quando eu comecei a batalhar sozinho, pelo fato do meu pai ser um alcoólatra, eu não ter tido meu pai próximo de mim, ter tido só minha mãe, que não curtia música, né? Ela me alimentava, comprava violão para mim, fazia as coisas que eu gostava, mas ela não se entendia nada. Eu sempre procurei ficar perto de gente que acrescentava as coisas para mim. Os meus amigos lá que eram bandidos, que queriam mexer com droga, mexer com roubo, tudo isso, eu não ficava perto deles, cumprimentava porque tinha que cumprimentar, porque a gente morava num lugar desse jeito, mas eu sempre procurei ficar perto de pessoas que acrescentavam algo para mim, sabe? Eu vejo que hoje nós temos que ter essa postura de ficar perto de pessoas que acrescentam, porque eu sei que tem gente que fica querendo ficar perto de mim porque eu posso acrescentar alguma coisa. E eu continuo desse mesmo jeito, ensino meus filhos a serem assim, sabe? Procurar pessoas que vai acrescentar. Se não vai acrescentar, o que você pode fazer é ter bênção na vida dessas pessoas e acrescentar na vida dessas pessoas e ser um influenciador, não ser influenciado por essas pessoas. Então, a, essa questão assim da música, desse tempo todo, foi dessa forma que eu estou te falando, sabe? Uhum. A minha música é diferente, minha música ela sempre foi missional, ela sempre foi direcionada para o coração de uma pessoa que precisa. E eu comecei a cantar essas músicas nos cultos, nas igrejas onde eu sou convidado, porque eu sei que tem muito crente que precisa aceitar Jesus, sabe? Verdade. Tem muito crente que está lá porque o culto é bom, as pessoas são boas, o pastor tem uma palavra boa, sabe? Tem ar-condicionado na igreja, na casa dele não tem, sabe? E depois no final tem uma cantina que é mais barato, entendeu? Mas, assim, compromisso com Deus mesmo, pô, ser crente para valer, sabe? E pagar o preço, sabe? Tem muita gente que precisa. E eu descobri isso e esse é meu nicho de gente e de ouvido que eu quero cantar, Bem, que eu quero ministrar. você falou em andar com pessoas que acrescentam, né? Como foram aí, como foi a relação com o Janires, ali no Rebanhão? Como é que foi essa dinâmica? Pô, ele só acrescentou na minha vida, cara, sabe? O Janires, ele me ensinou uma coisa, e essa coisa, até hoje, ontem, foi um dia de milagres para mim, sabe? Eu acordei muito triste, sabe, com tudo, a gente sem agenda, você sabe que a gente que Uhum. vive da agenda, sem agenda, não tem entrada. Isso não tem entrada,
Eu já botei um bilhete lá embaixo para os carteiros, mas eles não estão querendo olhar o meu bilhete. Eu botei assim no bilhete: carteiro, volte para casa, né? Para ele não vir trazer boleto para mim. Então, o que acontece? A gente, sem agenda, e eu estava com o coração apertado, cara. Estou vendo lá meus mantimentos acabando, sabe? As contas acabando, e a gente com um monte de agenda. Ontem mesmo eu estaria cantando em Brasília, aniversário de uma igreja, um amigo meu, sabe? Hoje eu estaria indo para outro lugar. Mas eu estou aqui em casa, eu acordei com o coração apertado, cara. Sabe, eu ajoelhei como ajoelho todo dia na beira da cama. Minha esposa estava fazendo uma live, que ela faz live todo dia, ensinando a Bíblia para as mulheres. E eu comecei a orar, cara. Eu chorei na presença do Senhor, eu chorei como nunca chorei, muito triste, sabe? E eu pedi para o Senhor um milagre. Cara, quando eu levantei, eu vim para esse lugar aqui, onde eu estou tendo aqui, onde eu faço minhas lives todo dia. Eu falo que aqui é o meu estúdio. Rapaz, eu cheguei aqui, só pessoas me ligando, pastores me ligando: Carlinhos, você pode fazer uma live com a minha igreja e tal? Eu quero te abençoar, sabe? E eu vendo, sabe, essas pessoas me ligando, nunca tinham feito isso, porque eu tenho feito algumas lives, mas as lives minhas, sabe, que eu tenho, não tenho atendido muita coisa. E aí foi a tarde inteira recebendo convite, as pessoas falando, me dá o número da tua conta. Quando chegou 7 horas da noite, eu fui ver a minha conta, era tudo o que eu precisava para pagar, o que eu precisava pagar. A partir daquele momento que eu ajoelhei, me quebrantei diante do Senhor e falei para Glória a ele. Deus. Isso eu aprendi com o Janires. O Janires, ele escrevia pra caramba, um cara bom de letra, um cara bom de palavra, um cara bom de Bíblia, um evangelista nato. Eu sabia tocar muito bem violão, a gente fazia as harmonias para ele. Ele já vinha com as harmonias dele assim, e a gente acrescentava as coisas e ele gostava, ele ficava rindo, assim, feliz, né? Porque vendo a música dele daquele jeito. Mas uma coisa marcou a minha vida com o Janires. Eu chegava para falar com ele estava ajoelhado orando. E ele virava e falava assim: eu estou orando agora, se quiser orar comigo, fica aí, eu não sei que hora que eu vou parar. E aí eu ficava orando com ele, sabe? Todos nós que chegavam para perto dele, a gente orava muito, sabe? Eu aprendi a orar com o Janires. E isso tem sido bênção na minha vida. Ele acrescentou na minha vida isso. O Janires foi embora, está com o Senhor, e a gente ficou aqui. E essa oração tem sido o nosso sustento. Essa oração tem sido o nosso guarda. Se todo lugar que eu vou, eu oro antes de ir, ministrar. Se eu vou pregar e cantar, eu peço para o Senhor me ajudar. O Senhor tem me dado palavras que têm abençoado as pessoas. O Senhor tem protegido a minha garganta, que eu tenho cantado pra caramba. Eu tenho cantado muito aqui sentado. Cantar sentado não é muito legal. Então você consegue cantar as notas mais altas, né? É meio complicado. E eu canto muito alto, as minhas músicas são muito altas. Sim. Então, mas assim, e todo esse sustento dos meus filhos, da minha família, da minha casa, eu te digo assim, sabe? Quem está assistindo a gente aqui vai pensar o que quiser, mas pode pensar o que quiser. Vem do meu joelho e vem da minha oração. Glória a Deus. Fruto desse aprendizado e estar colado com a pessoa que acrescentou na minha vida. Amém. Deixa uma curiosidade que eu tenho. Depois da partida do Janires, você compôs alguma música naquele momento, teve alguma música de homenagem assim ou não? Olha, fazer música em homenagem a gente nunca fez. Se eu fizesse isso, o Janires, se ele estivesse vivo, ele cantava. Ele gostava muito de homenagear as pessoas, as mães, o corredor de Fórmula 1, o jogador de futebol, o artilheiro de Deus, um monte de gente, a Darlene Glória, uma atriz que foi até atriz pornô, né? E ela se converteu e virou uma pastora, e a gente fazia muito evento com ela no teatro. Era a Darlene que ia, mas a gente fazia música e ela dava o testemunho dela, e era assim que a gente fazia. Então, mas se eu fizesse uma homenagem para ele, acho que ele não ia gostar. Não ia gostar. Mas a gente continuou escrevendo muita coisa. No dia que eu fiquei sabendo, eu estava gravando o Primeiro Amor. No dia que eu soube que ele morreu, o cara falou no meu ouvido aqui. Eu estava no estúdio da Poligrama, um estúdio enorme. Eu estava lá no fundo do estúdio gravando, um estúdio super equipado. Tinha um cantinho assim para colocar voz.
Aí estava o Cazuza no estúdio A, e a gente estava no estúdio B. O Cazuza já estava no finalzinho da vida dele. Eu estava gravando, a gravadora estava gravando ele deitado numa maca, captando a voz dele. Eu estava gravando o Primeiro Amor, e foi quando o cara falou no meu ouvido: você conhece um cara por nome de Janires? Eu falei assim: conheço, o cara que fez essa banda que a gente está tocando aqui, que a gente tem contrato aqui com a gravadora. Ele: não, é porque ligaram aqui falando que ele acabou de morrer. Sabe, um cara frio pra caramba, esses técnicos, sabe, sem Jesus. Cara, o cara me matou, cara. Me matou. E aí, do outro lado, eu tinha que deixar a porta aberta, que a enfermeira do Cazuza pediu para ele pediu para ela, pedir pra gente, para deixar a porta aberta, que ele queria ouvir eu cantar o Primeiro Amor, que aquela música tinha abençoado ele. Nossa, que testemunho. Foram coisas assim. Ela tem um livro, né? A enfermeira escreveu um livro, e ela conta isso no livro dela. Uau. Então, a gente tem essas coisas assim que aconteceram na vida da gente, né? A gente não tem testemunho, mas a gente tem o Primeiro Amor. Sempre quando eu canto, eu lembro do Janires. Se tivesse de fazer alguma homenagem, essa música era a música que... Foi que marcou. Foi que marcou, que foi no momento que a gente perdeu ele. No dia que a gente perdeu ele, eu estava gravando o Primeiro Amor. Foi a primeira vez que eu gravei com o Rebanhão. Aí depois eu gravei mais de 40 vezes, eu sozinho. E outros cantores, né? Muita gente gravou. Eu gravo agora com o PG e com o Déio Tambasco. Uau, bom saber. Rock and roll. Uma versão meio rock and roll, né? Dessa música, ele tocando guitarra, com bastante guitarra. Eu canto, o PG canta e ele também canta. Já tá Essa aí. música, ela, além da voz, né? Além de vocês, na sua carreira solo, a Aline Barros também gravou, teve bastante repercussão na voz dele. Um monte de gente gravou depois. E entrando, você chegou a... Você estava na formação do Rebanhão que foi para Gospel Records? Para Gospel Records. Você estava naquela formação? Tava. Né? Eu que fiz toda a negociação para ir, que eles queriam fazer a Gospel Records e precisava de uma banda para poder começar. Aí nós fomos poder abrir. O Rebanhão é a banda 001 lá do catálogo da Gospel Records. 01. Aí a gente tinha acabado o nosso contrato com a Polygram. Aí a gente esperou mais uns 2 meses, assim, que era o tempo que a gente ia finalizar, fechar tudo. E a gente começou lá. Então era eu, Pedro, Paulinho, o Tutuca, o baterista. Eu, Pedro, Paulinho e Tutuca. Eram nós 4. A banda eram 4, né? Uhum. Já não estava mais na banda. Né? Ele já estava morando em Belo Horizonte, né? Foi quando ele foi para Belo Horizonte. Ele recebeu um convite da MPC para trabalhar lá e morar lá na MPC. E para ele foi muito bom, porque ele não tinha... A Banda Azul, né? A Banda Azul já existia. E ele foi participar da Banda Azul porque estava pertinho dos meninos e eles eram muito amigos da gente, do Janeiro. Ok. E aí tem essa mudança, essa explosão. Você sentiu quando vocês vão para Gospel Records, está começando essa questão da popularização do nome gospel. Até então era música cristã, música evangélica, né? E uma curiosidade é que tem muita gente que acha que as grandes gravadoras só gravaram música cristã agora de 2010 para cá. E você tinha grandes estúdios no final dos anos 80, começo dos anos 90, que gravava também música. A Polygram era uma, né? O Álvaro Tito tinha gravado pela Polygram também. Não, como é que era essa? A Polygram foi a última. Antes dela, a gente gravou na EMI, Odeon. A gente fez também naquela outra que é como é que é o nome, cara? Até uma multinacional que tem até uns filmes. Ela tem canal de TV. Tem a Warner? A Warner. Mas o Rebanhão não gravou pela Warner. Eu que gravei pela Warner. Quando eu saí do Rebanhão, eu já fui para a Warner já para fazer meu primeiro trabalho solo. Mas o Coisas da Vida? Coisas da Vida. E com o Rebanhão, né, o Rebanhão passou pela EMI Odeon e passou por uma outra gravadora que eu esqueci. Pela Transamérica. O Rebanhão, o disco foi gravado na Transamérica, que é o Luz do Mundo. E o terceiro e o quarto já foi gravado em gravadoras multinacionais. Aí depois os outros foram gravados pela Polygram. Da fase... Por último a gente gravou pela Gospel Records.
Ah, ok. Aí depois você abre a sua carreira solo. Como é que foi essa transição? Eu lembro bem quando eu lembro de ganhar o cassete do Coisas da Vida, Sim, a sim. fita. E tinha uma música que eu achava assim extraordinária, que era Pescador, que eu gostava assim a levada da música, né? E como é que foi essa transição para a carreira solo? Eu já estava querendo muito, né? Eu queria ir embora, eu queria ir para os Estados Unidos. Eu recebi um convite da Warner, né, para ir, e eles me prometeram que ia lançar meu disco nos Estados Unidos. Aí eu falei, poxa, chegou a minha hora, né? Um momento de eu poder expandir, de ir. E eu conhecia uns amigos meus que eram da Berkeley, né, na Universidade de Música dos Estados Unidos. E aí, quando saiu o disco, eu mandei para eles, os caras falaram, vem para cá que a gente vai fazer a turnê contigo. Pô, e hoje os caras tocam com Phil Collins, os caras que fizeram Uau! aquela turnê comigo, tocam com Phil Collins, o baterista toca com John Mayer, sabe? O tecladista que é o Jethro, o cara que foi para lá, ele foi, hoje ele é professor de piano da Berkeley e também foi produtor, diretor musical da Whitney Houston. Ele era o tecladista principal dela e produtor musical da Whitney Houston. Não, produtor musical, que ele fazia, Uhum. produzia o show, né? Que é o produtor, na verdade, dela, foi o namorado dela que matou ela, né? Que mostrou, deu Sim. droga para ela. Então, é, foi assim uma coisa que já estava no meu coração. Eu conversei com os meninos e fui para os Estados Unidos e foi uma coisa bem tranquila, tanto que nós somos amigos, muito amigos, demais, demais. Nós somos como se fossem irmãos. E a gente voltou agora para gravar o DVD de 35 anos. Foi uma festa tremenda e como se a gente estivesse tocando já direto. Eu fiz os arranjos novos, né? Assim, coloquei um pouco mais de modernidade nas músicas. Não sei se você já ouviu alguma coisa, né? Sim. Esse DVD. Então a gente, eles tocaram pela primeira vez com o VS, que nunca tinha tocado, mas a gente ensaiou um pouquinho, né? Uhum. Mas eles são músicos extraordinários, assim, tipo, não, caramba, os caras são demais. Eles vieram de uma escola onde a gente estudava mesmo, né? Sim, sim. Aí a gente ainda ganhava bronca da professora, tinha que fazer ditado. Quando a gente não chegava atrasado, ela tocava no piano assim, que nota é essa? Tum, você tinha que dizer e acertar. Senão você tinha Você, problema. o Resgate lançou agora, acho que tem uma semana, uma música que chama Muita Lenha para Queimar. É com o Zé Bruno, o Marcão e o Manga. E eles citam na letra a influência do Rebanhão. Você ouviu essa música? Eu vi. Eu estava escutando, eu falei, nossa, que demais, né? Assim, a referência que era para eles em outros setores. Dessa tua fase Na do verdade, Rebanhão, ah, na verdade, a gente que lançou, né, o Resgate. Nós lançamos num evento, numa casa de show chamada Dama Choque. Dama Choque. Nós São Paulo. Eu sou de São fizemos um Paulo, eu show, tenho. nós fizemos o show e apresentamos eles e eles fizeram, foi o lançamento deles. Ah, o Rebanhão lançou. Foi no show do Rebanhão que o Resgate faz a apresentação. Foi. Olha que bacana. E aí, quando você viu a molecada assim, ele tudo cabeludo, podemos usar assim, a nova geração? Não, é mais ou menos contemporâneo, mas como foi para você ver a turma seguindo no rock? Não tinha muito rock antes do Rebanhão, assim, de um modo geral. Não, mas a gente era do rock, né? A gente era do rock, nosso estilo de música, o jeito que a gente tocava, né? Quando a gente ia para São Paulo, ninguém tocava de bermuda, a gente já tocava de bermuda e tal. E de boné, a gente tocava de boné, né? Então a gente já incentivou, envenenou essa galera toda. E eles vieram, né? O Manga já vinha, porque eles faziam parte de uma igreja lá em São Paulo chamada a igreja do Tio Tio Cássio, Cristo que é salva. Cristo Salva. Tinha o Manga, o Juninho, a Fran, todo mundo tava lá, os caras do Resgate. Então, quer dizer, tinha um monte de banda lá que eles estavam meio escondidos, não podia tocar, que ninguém aceitava. E a gente foi para São Paulo, nós entramos em São Paulo, tiramos essas bandas todinha do gueto, e aí fomos tocar. Daqui a pouco veio o Kadosh, aí daqui a pouco veio um monte de coisa, assim. Cates Barneia, Cássio Barné veio depois, quando a Renascença Simeon. Isso. Simeon, Macuco, os malucos todinho aí. Então, aí depois veio banda rara, essas coisas todas que vem acontecendo lá, né?
Então, quer dizer, é uma história bem bacana, que se eu tivesse um historiador aí, ia escrever um livro bem bacana. Rapaz, tem muita coisa, né? A Tem. história e é muito bonita, como as coisas foram surgindo, acontecendo. Dessa época sua no Rebanhão, assim, você já falou de Primeiro Amor, né? Mas você destacaria alguma música que para você, assim, nossa, bateu a composição ou a gravação, a repercussão? Você destacaria dessa fase aí? Uma que mexe com você até hoje? Tem muita coisa, né? A gente tocava uma música, Jesus Cristo pode te dar, Jesus Cristo pode te dar, que a gente chamava de pupurri, né? Amor, oh, Ah, ok. oh, aleluia, guitarra bem pesada. Aí depois a gente veio com Palácio, que Palácio veio para dar uma equilibrada em tudo, e o Palácios ficou muito forte. A gente já estava viajando muito, tocando muito em Brasília, vendo tudo que estava acontecendo. Esses malucos que tem aí, esses corruptos bandidos aí, já tinha naquela época, e eles, além de ser corruptos, ainda tinha muita droga lá dentro, a gente sabia disso. Então, quer dizer, a gente, vendo aquilo tudo, a gente começou a escrever. Aí até que a gente gravou uma música chamada Jesus e Amor, né, que é uma versão do Jesus is Love, do Lionel Rich, que foi a música que emplacou no país geral, cara, porque toda hora, todo dia, 6 horas, tocava Ave Maria. Aí Uhum. em Brasília começaram a tocar, não tocou mais Ave Maria, e tocou Jesus is Love, Jesus e Amor. Aí Salvador pegou também, aí no Rio de Janeiro também pegou, São Paulo também pegou. Todo mundo, 6 horas, começou a tocar, em vez de Ave Maria, começou a tocar Jesus e Amor. Então foi uma música que, assim, não é um rock, mas uma baladona, assim, balada incrível, difícil de cantar. Eu que tive que cantar a música, mas, assim, essas músicas marcaram muito a vida da gente. Aí depois veio o Baião, né? O Baião no início, que foi o Baião foi o troço de louco, que as pessoas falavam que a gente era maluco, que a gente era doido, que a gente A era um bando, letra, né? um bando de maconheiro, que não sei o quê. E a gente preocupado com os maconheiros, né, para salvar os caras, e os crentes falando que a gente era. Coisa que acontece até hoje, né? Sim. Mas aí a gente relevou, a gente respeitou, aonde eles não podia tocar, a gente não tocava, a gente sempre foi muito obediente com relação à igreja. É uma coisa muito legal que a gente tinha, aprendemos também com os Genides, a gente ser obediente, sabe? Agora, se a gente estava na rua, aí era a gente, aí era o Rebanhão. Coisa que a gente fazia muito mais. A gente tocava pouco em igreja, porque as igrejas não aceitavam muito a gente. Isso. Curiosidade. Por causa do tipo de música, por causa de guitarra. Se a gente ia numa igreja, não podia entrar guitarra, não podia entrar bateria. Mas a gente ia, a gente tocava do jeito que podia. Não reclamava, não murmurava, não brigava. Mas Fantástico. Tem um disco, um trabalho seu, que até hoje ele me impressiona. Eu tenho, né, os CDs também, tenho muito CD, que eu acho que ele é ali dos anos 96, 97. É um ao vivo que você fez. O seu, solo, Carlinhos Félix ao vivo. é, a gente gravou no Canecão. Cara, esse é assim, impressionante a qualidade. Como é que foi ali aquele projeto? Cara, eu comecei a fazer live às 5 horas da tarde, fruto dessa conversa que eu tive aqui. Eu consegui juntar todo mundo que tocou naquele disco numa live aqui. É No mesmo. dia, 5 horas da tarde. Veio todo mundo. Veio o Emerson, que é o esposo da Fernanda Bruna, pastor Emerson. Veio o Val Martins, Paulinho Guitarra, Zé Canuto, Zé Bebeto, Canuto. Bebeto Olicar, que é o baterista, Ronaldo Olicar, o baixista, sabe? Os caras do Sopro, que eram todos irmãos, né, dos Olicais, que é o Rob, a turma toda. Consegui colocar tudo aqui numa live. Foi a coisa mais legal do mundo. Eu até decidi regravar esse disco e fazer um DVD dele. Que a gente está se programando para fazer uma live com eles, com todos esses músicos. Fazer uma live agora na quarentena aí, eu estou procurando um lugar desse disco, coisa que a gente nunca fez, a gente nunca gravou, não tem nenhuma imagem desse disco. Que na verdade, a Era gente não fez. VHS ainda, né? Mas a gente não fez. Nós não fizemos. Foi Que o na seu primeiro verdade, trabalho na MK? não, foi meu último. Ele foi o último na MK? Foi o Ah, último. então os anteriores eram MK. Ok, eu lembro bem que era MK.
Mas eu não lembrava O meu qual é. contrato era 3 discos lá. 3 anos e 3 discos. Aí eu fiz o Basta Querer. Basta que foi um sucesso também. A música também. Aí fiz o Nada a Perder. E aí, por último, como eu gravei esse disco, eu gravei por minha conta, e eu precisava ir embora, que eu recebi um convite para ir para os Estados Unidos ajudar uma igreja americana. Aí eu falei com a minha esposa, falei, vamos embora. Aí eu dei esse disco para a MK para poder fechar os 3 discos. Rapaz, que Na disco! verdade, a gente não foi para o Canecão para gravar disco, não. Nós fomos para tocar lá. E foi assim, o recorde de público do Canecão até hoje, é o recorde de público. E foi assim, eu passei na porta do Canecão com a minha esposa, a gente estava indo no shopping, que era bem perto de lá, eu morava em Botafogo na época, e para a gente passar pelo Canecão, para ir no shopping, no Rio Sul, tinha que passar na porta do Canecão. Eu falei para ela assim, poxa, nunca nenhum crente cantou aí. Já pensou se a gente consegue tocar e trazer os crentes tudo aqui para dentro? Duvido que os crentes não passam aqui dentro e fica doido para entrar aí dentro. Ela falou assim, então vamos orar. Cara, a gente sentou na escada do Canecão e oramos. Mais uma prova do poder da oração, cara. Que fantástico! 15 dias depois eu estava com a data dentro do Canecão, coisa impossível aos olhos dos homens. Impossível, sabe? Impossível. Porque só tocava gente estrangeiro, só americano. E cara que estava bombado. Tanto que quando eu fui tocar lá, eu fui tocar no meio do show do Djavan. Como num dia que o Djavan não estava tocando, que era uma terça-feira. O show do Djavan ia de quarta a domingo. Sabe? E eles deram pra gente um dia vago, que era também descanso dos funcionários, sabe? Rapaz, Aí a gente não ia gravar, não. Aí quando o cara falou pra mim assim, rapaz, o que vocês fizeram? era- Não, a gente só colocou no jornal, só colocamos no jornal, conseguimos 2 rádios para colocar, e o pessoal que me conhece aí, rapaz, a casa está lotada e tem mais um tanto lá fora na fila querendo entrar. Aí estava marcado para a gente começar às 8 horas da noite. Aí a gente já tinha passado o som, cortina fechada. Aí o cara falou assim, ó, não vai começar 8 não, vai começar 10. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque os crentes estão comendo demais. Os crentes não bebem não. Os crentes não bebem não, mas eles comem muito. Mas Então, com... é 10 horas, porque a gente vai ter que vender tudo que a gente tem aí. Que está sendo muito bom, nunca aconteceu isso, nunca aconteceu isso. Eu falei, não, vai ficar muito tarde. Ele falou, não, vai ter que segurar, vai ter que segurar. Aí eu liguei para um amigo meu, lá em Niterói, o Canecão na entrada de Copacabana, o cara lá em Niterói. Aí eu falei para ele, rapaz, cara, vem para cá, cara. Vem gravar. Ele falou, Carlinhos, eu tô em Niterói. Eu falei, não, vai começar às 10. Ele falou, então tá bom. Aí ele pegou um equipamento que ele tinha lá, que ele gravava, trouxe tudo, o computador, e no carro ele falando com o técnico, com o engenheiro do Canecão, pedindo cabo, pedindo isso, pedindo aquilo outro, para deixar tudo pronto. Os caras não tinham, aí mandaram buscar lá na oficina da empresa que serviu o Canecão, trouxeram tudo. Quando ele chegou, ele plugou tudo. A gente nem passou o som. Nossa! Não passamos o som. Aí ele ficou no meu camarim, que o meu camarim era o primeiro, que é o meu, da minha família, né? Os outros camarim eram do pessoal da banda. Aí ele ficou no meu camarim, montou tudo, trouxe a caixa de retorno dele, mais o fone dele. Falou, pode tocar que eu garanto. Que Aí, história! aí foi eu, Val Martins e Zé Canuto pro estúdio de madrugada, que era mais barato, e a gente mixou tudo. Não, na verdade a gente pediu emprestado para MK, o estúdio da MK. Foi na MK? Foi na MK. A gente pediu para eles, que eu era contratado deles lá, acho que nem cobraram, não sei, acho que não cobraram. Ou cobraram assim, alguma hora lá, não sei. O Val parece que trabalhava para eles, a gente pagou o Val. E aí ficou eu, Val, Zé Canuto, a gente mixou tudo, não teve overdub, não teve overdub de nada, Rapaz, não teve.
Que história, porque é extraordinário você ver. Não teve overdub e a gente aproveitou tudo, 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 tudo. Na época não tinha afinador de voz, para você afinar a voz, não tinha isso. Tinha que cantar, eu tive que cantar certinho, sabe? E saiu esse disco aí, que é a paixão de todo mundo, inclusive de mim. Eu sou. Maravilhoso, é espetacular. Eu lembro que eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi, eu não acreditava. Falei, gente, o que é isso? E é um dos CDs, até hoje, inclusive, quando eu tô, que eu vou separar alguma coisa, esse é um dos garantidos, né? Ele tem, assim, todas as músicas, é fantástico. Eu estou olhando aqui o horário, controlando, que daqui a pouco o Instagram encerra, né, a live, e quero primeiro agradecer, né, do fundo do meu coração, essa honra de poder contar com você aqui nesse bate-papo. Esses dias eu que agradeço. Tem sido assim muito bacana, muita gente, eu sou pastor de igreja local, né, tem igreja aqui, e é muito bacana ver assim os mais jovens, a turma que acha que a música começou do jeito que está, né, nesse ambiente, descobrindo, ouvindo músicas. Às vezes eu vejo alguém compartilhar uma música, por exemplo, Primeiro Amor, e aí coloca como sendo da versão mais recente de quem gravou, sem saber, né, a história. Então isso tem sido extraordinário. Sei que muita gente que entrou na live entrou pelo teu canal, então fica aqui o convite para curtirem também. Tem muita gente aí que eu vou conversar. E queria encerrar esse momento. Você fizesse aí uma música que você quiser agora, que venha no teu coração, e no final uma palavrinha sua aí para o pessoal. Você já deu um baita testemunho sobre a oração e a confiança em Deus, mas eu queria encerrar com você cantando aí, mesmo na varanda, uma música. Você permite que eu fale de um material que eu tenho vendido, que tem abençoado a gente nesses dias? Por favor, pode falar. Eu tenho esse pendrive aqui, ó. Um pendrive legal, ele é importado, porque eu usava uns que a gente comprava aqui, e aí estava dando muito defeito. Então, eu tenho esse pendrive, que aqui tem 8 CDs aqui dentro. Um pouquinho mais de 70 músicas. Tem 20 playbacks com as músicas que as pessoas mais gostam, Primeiro Amor, todas essas músicas que as pessoas conhecem, Basta Querer e tal. E fora as músicas novas, recentes. Tem 8 CDs, 20 playbacks e um DVD. Tá? Aqui, se as pessoas quiserem, tem aí, ó, entrando no meu perfil, né? Dá para entrar lá e mandar uma mensagem para mim no direct. E eu posso responder e explicar direitinho como é que faz, né? Normalmente as pessoas me diz o banco que é melhor para ela, e eu digo a conta, né? Que eu tenho conta em uns 4 bancos. E conta não, tem a conta aberta, né? E aí eu passo, e as pessoas depositam, mandam a cópia do depósito e o endereço. E a gente põe no correio no dia seguinte. Muito obrigado pela oportunidade de poder divulgar esse meu trabalho. Imagina, depois eu vou falar com você, eu faço depois uma artezinha para deixar na página, para o pessoal colocar para você, tá bom? Vem gente boa aí, vou falar com a Zaf Borba na segunda-feira. E manda um abraço para ele. Com certeza. Queria que você cantasse uma música, escolhe e canta o que você puder abençoar a gente. Vamos fechar com uma música aqui que o pessoal gosta, né? Não se acende a luz do sol nos 220 voos dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com quantas chaves de um carro falecida do ano. Às vezes eu troco. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, baseado coisa assim. Pra que medir forças? Acabou? Tá acabando. Um abraço para todo mundo.
sol da justiça, pra quem querer brilhar mais. Deus abençoe a todos.